Revista Grandes Heróis Marvel, número 21, ela é de setembro de 88. Essa série de revistas teve seu início em setembro de 1983 e foi até dezembro de 99. Foram 66 edições, foi uma revista bimestral. Ela, no caso, ela foca numa sequência de histórias da Tropa Alpha. Aqui na capa tem o título Quem é esse novo Guardião? Aí em questão, o Guardião havia morrido, né? E aqui ele aparece novamente. E Hulk, fim do exílio, ela dá respostas para essa situação do Hulk, né, ligando diretamente com as histórias do Hulk. Porque ele ficou um bom tempo exilado, se eu não me engano, o Doutor Estranho exilou ele e ele ficou muito tempo exilado, preso na encruzilhada. E aqui tem essa resposta. A revista tem 82 páginas e ela tem esse início aqui com um texto de abertura explicando algumas coisas. A Tropa Alpha de John Byrne. Aqui em 77 diz o seguinte, que o Chris Claremont e o John Byrne, eles foram incumbidos de criar uma equipe para confrontar com os X-Men e foram criados a Tropa Alpha. É, e aí em 83, se eu não me engano, uns anos depois, né, o John Byrne foi incumbido ali, foi também dada essa missão para ele criar histórias da tropa como protagonista, porque até então ele era coadjuvante em algumas histórias dos X-Men. Ele ficou nessa missão por 28 capítulos e depois foi passado a bola para o Bill Mantlo no argumento e Mike Mignola na arte. Grandes nomes aí também das histórias, né, em quadrinhos. E no caso aqui é para a gente ter uma ideia de como isso aconteceu e essas histórias ocorriam, né? E essa resposta também de como que o Hulk voltou. No início aqui mostra o Guardião e é um confronto uma das primeiras cenas aqui entre a equipe que aqui era formada pelo Guardião, o Pigmeu, o Xamã, a Talismã, o Box e a Aurora, enfrentando uma equipe de robôs aqui. Nessas histórias, a Aurora acaba sendo presa por um desses robôs e uma situação que já causa estranheza aqui para os outros membros, com esse guardião ali retornando, eles ainda não sabem, não sei se foi nas outras histórias anteriores falado alguma coisa. O guardião aqui, ele, para resolver uma situação, ele acaba com seus poderes atingindo não só a situação aqui que ocorre, mas também a Aurora, machucando muito ela. E o pessoal causa estranheza, aparentemente, porque não seria uma atitude dele, né? Uma coisa que ele faria no caso ali. Aqui é uma outra coisa que remete aos heróis japoneses aqui, que me remeteu no caso, que é esses robôs, que eles acabam se unindo, se transformando num robô maior, para ter mais poder aqui contra a equipe no caso. E é isso. Aqui depois tem uma propaganda do Instituto Universal Brasileiro, em quadrinhos, né, como que era habitual da época. Retornando aqui à história, a gente acaba sendo mostrado aqui o que de fato estava acontecendo. Era um treino estranho, porque aqueles personagens causam estranheza ao encontrarem aqueles robôs, não sei como que eles foram colocados ali e tal, naquela situação, mas acaba se mostrando que é um grupo militar aqui que coordenou essa situação aí de simulação, de treino e tal, com a tropa alfa. O Guardião aqui acaba interferindo numa conversa desses personagens aqui militares ali que receberam uma mensagem da Hater. A Hater é a ex-esposa do Guardião e dando umas coordenadas num local ali que está ocorrendo alguma coisa. E o Guardião acaba indo lá, né? Convoca aqui dois membros ali, a Talismã e o Pigmeu, para ir junto, porque os outros, principalmente o Xamã, vai dar uma assistência ao personagem ali que está machucado. Eles chegam lá, é um shopping muito grande, eles te falam isso, e lá eles encontram a tropa Ômega. Pelo que eu entendi, eram várias tropas ali naquela época, né? E ali eles encontram alguns membros, né? Que é o Selvagem, o Flashback tem esse poder de se transformar criar outras versões dele ali de outras épocas, pelo que eu entendi. Tem um confronto ali inicial, a tropa acaba sendo ali primeiramente vencida, né? Aí o Guardião encontra a Hater aqui. O personagem ali tem uma situação entre eles, que deve ser o primeiro encontro entre eles, né? Depois desse retorno. E acaba se revelando ali que ele é um robô. Depois de uma conversa entre eles ali, dando essa surpresa e finalizando a primeira parte. E
volta na segunda parte aqui, também de argumento e arte do John Byrne, que ele tinha esse costume de fazer essas duas funções nas histórias, né? O John Byrne é conhecido muito por criar vários arcos interessantes aí, né? A volta do Superman, teve uma fase dele na Mulher Hulk, que foi muito conhecida e bem prestigiada, no Namor, no Homem de Ferro e etc. Ele bem nessas fases muito bem reconhecidas e que o público gostou no caso, né, bastante e tal, etc. Nesse retorno aqui, esse suposto guardião aqui acaba contando qual que é a situação deles aqui. Qual é o plano? Era que ele era uma armadilha nesse shopping para ele pegar a equipe, eliminar, no caso, a equipe da Tropa Alpha, né? E aqui ele acaba dizendo também que eles foram responsáveis pela morte do Guardião original em um confronto anterior. Outra situação aqui que mostra, de fato, a ligação maior com o Hulk, no caso. Esse personagem chama Roger e aqui é o Box. O Box, no caso, ele foi é o seguinte, ele é um robô que provisoriamente está sendo habitado pela alma desse personagem aqui, que também é o Sasquatch. Nessa história aqui tem uma história específica com o Hulk e ele, né? Hulk número 24, que no caso, aqui tem outra situação aqui na revista do Hulk 71, que tem uma explicação aqui. Uma pessoa lá no Correio Gama, que era a correspondência, né, a resposta de cartas aqui nas revistas, que pergunta o seguinte: o que aconteceu com o Walter? É, ele morreu? Vocês não vão mais publicar as aventuras dele, da Sonja? No caso, né? Ele tem a resposta, que é: depois da morte do Sasquatch, a alma de Walter foi transferida para um robô chamado Box. Ali ele teria condições de sobreviver até achar um corpo onde pudesse habitar. Mais tarde, Roger, que é esse personagem aqui, ele... Cadê? Que é um gênio científico da Tropa Alpha, encontrou um corpo perfeito, sem padrões cerebrais definidos, que era um critério, né? Em outra dimensão, e assim foi enviado até a encruzilhada através de uma linha energética para efetuar a transferência. Porém, o suposto corpo perfeito pertencia a um velho conhecido. No caso aí, essa alma desse personagem aqui, ele foi para a encruzilhada e, em consequência, o Hulk veio. Só que não conseguiu se fazer a transferência. O Hulk voltou de fato, mas a transferência da alma não foi. E essa alma do Walter ficou presa lá, que era o Sasquatch original. E aí desenrola as histórias aqui com isso. Eles até mostram aqui o Roger mostrando aqui nos aparelhos dele, na tecnologia dele, a encruzilhada aqui no caso, e mostra uma silhueta do Hulk, eles não conseguem identificar que é o Hulk. E, e aí desenrola as histórias novamente aqui lá no shopping. O Guardião, tem uma situação aqui que o Guardião consegue chamar os outros personagens que faltavam, os outros membros da Tropa Alpha. O Xamã acaba sem saber do que ocorre lá e ainda sem saber da identidade ali do Guardião. Acaba revelando, porque o Guardião também está à procura de outro personagem aqui que eles definiram como gênio. E o Guardião, o Xamã acaba dizendo que com os poderes dele ele tem uma bolsa que tem poderes e que até abriu um portal ali, que vai abrir no caso um portal que aprisiona, né? É um vácuo ali dentro dessa bolsa. E ele fala que esse personagem que o Guardião também está à procura está ali dentro, aprisionado ali. Ele acaba roubando essa bolsa e, no caso, ao tentar ali abrir ou buscar esse personagem ali, então, ele abre um buraco negro ali com esses efeitos aqui que me lembra aquele outro personagem ali dos Novos Mutantes, né? Que é meio que um efeito ligado ali ao eletrônico, ao robótico, né? Esse efeito aqui, esse buraco negro ali, que aparenta ser uma coisa parecida, suga esses membros ali que estão ali no shopping e tal. Todos são sugados, menos o Xamã. E a Talismã e o Xamã ali conversam com eles, têm poderes que juntos conseguem manipular aquela situação e trazer de volta o pessoal.
Mostra aqui, em seguida, a Talismã presa ali, navegando naquele mundo que lembra muitas coisas do Doutor Estranho e tal. Ela acaba procurando ali a tropa para ajudar no caso e consegue encontrar eles aqui, no meio dessa loucura aqui, desses formatos estranhos. Ela com o poder dela consegue retornar os personagens. Só que daí tem um confronto aqui, que ela já está sem forças e pede ajuda do pai. Só que o pai ali é se depara numa situação de ficar entre as duas situações, que é o guardião ali ameaça matar outra personagem se ele interferir mais e tal, e ele acaba optando em ajudar essa membro ali da tropa que está em perigo, e achando que depois ele conseguir salvar a filha, mas aí o portal é fechado e a filha é presa ali. A situação é o seguinte, que ela já tem muitos traumas com o pai, porque ela, ela acusa ele de ter matado a mãe, e etc, ser responsável no caso. Aí termina essa segunda parte com o Xamã ali em conflito com essa situação, né? Porque ele deixou a filha e sabendo de todos os traumas dela, e aí quebra essa segunda, ou finaliza essa segunda parte, que tem uma propaganda aqui para dividir as histórias aqui. Começando a terceira parte, que é titulada Encruzilhada. Que os personagens estão fugindo daquela situação, da tropa Ômega, no caso, e eles se acabam se deparando com esse outro personagem aqui, o Jerry, se eu não me engano, é Jerry. E ele confronta, eu não conhecia esse personagem também, e ele é confrontado ali, ele aparentemente um homem normal, só que o que? Outra coisa que aqui remete aos Transformers. Tem uma sucata de um carro ali que não sei como, se ele interfere diretamente nessa situação, que essa sucata se transforma num robô, remetendo muito aos Transformers no caso, né? E confronta ali a tropa Ômega que está fugindo. Eles têm esse confronto ali e acabam sendo aprisionados e vencidos por esse robô. Esse personagem aqui do Jerry, ele consegue meio que tirar o que possuía esse robô, quem controlava ele, esse robô que está na pele ali, se disfarçando de guardião no caso. Aí a história meio que finaliza ali, essa situação com o confronto com a tropa Ômega, mas o que surge ali? A Talismã, que consegue retornar do lado do limbo, lá daquele lugar onde ela está aprisionada. Só que daí o pai fica contente, né? E só que tem o confronto dela, porque ela fica mais revoltada com ele ainda. Nessa revolta dela, ela faz que todos ali dos membros sumam daquele local, porque ela está irada, né? E tal. Eles acabam retornando ali para o local deles mesmo, ali onde que eles ficam, né? E o Roger está ali acontece uma situação de calmaria depois de todas essas situações ali. A hater ali, ela quer ter um tempo para descansar, se recompor. Só que nessa recomposição dela, ela descansando, né? Ela escutou um barulho e vai ver do que se trata. O que está ocorrendo aqui nessa situação? O equipamento do Roger está em andamento ali para trazer o suposto novo corpo a alma do Walter vai ser inserida, né? O box ali todo empenhado nesse equipamento, eles parece que simula até uma pesca, eles vão pescar um ser de outra dimensão. A hater não fica não aceita aquela situação, porque ela não foi informada e acha uma coisa muito perigosa, etc. E eles acabam trazendo. E aí quem surge aqui é o Hulk, dando ligação direta com essa revista aqui, ó, que é a Hulk 64. Aqui, o Hulk na finalização, isso acontece em paralelo, aquele confronto que ele tem e que vai se colidir na sua volta, fora da encruzilhada. E que termina até essa história também, as duas terminam uma termina com o Hulk chegando e a outra termina com o Hulk sendo a visão do Hulk aqui com a tropa Alpha, né? E é bem interessante isso. E na próxima edição aqui até diz aqui na revista que essa não tem o andamento depois dessas duas conexões.
mas é a 65 que vai mostrar o que aconteceu, esse confronto, esse encontro desses personagens aqui. Aqui a visão da tropa com o Hulk chegando e lá a visão do Hulk se, se cara a cara com a tropa ali, ele provavelmente não sabendo o que está acontecendo, né? E aí termina, que nem eu disse, o Hulk ali encontrando a tropa e aparentemente já vai, né, ter confronto, né? Falando aqui na 65 do Hulk tem essa resolução aí. E finalizando essa situação, né? Aí tem uma pequena história aqui contando o início da Tropa Alpha, mostrando especificamente o Xamã, ali como é que ele consegue seus poderes, que é uma... ele está ali e tem toda a situação dele ser indígena, né? E que ele acaba sabendo, acho que o pai dele morre e também o vô dele, acaba sabendo que o vô dele recentemente faleceu e uma pessoa ali entrega uma bolsa para ele, que é aquela bolsa que ele tem, né? Eu acredito, não deve ser, não deve ser outra situação ali. Mas esses objetos que é entregue, que pertencem ao seu avô, tem uma conexão, faz ele ter uma conexão com a alma do seu avô que acaba explicando a situação, que ele tem poderes, eu acho que ele é designado, destinado a ter aquela função ali de xamã e tal. E a alma do Rodrigo fica aprisionada ali naquela situação para que treine ele. Ele é treinado pelo avô até se tornar o xamã ali. E termina a história aqui com o Doutor Estranho vendo a situação, o que ocorreu, e é finalizado dessa forma, tendo essa conexão aí com o Doutor Estranho, que tem esses poderes mágicos, aparentemente, que também me remeteu muito a ele. Essa é a Grandes Heróis Marvel número 21.